da palavra de Deus. Está conosco um amigo nosso, que a gente conhece bem de perto, o pastor Felipe Camacho. Hoje vai ser o porta-voz da palavra de Deus. Para a gente é sempre um privilégio estar fazendo essa ligação, tão com a mesma reverência, com esse mesmo respeito, nesse mesmo espírito. Nós estaremos aqui recebendo a palavra através do homem de Deus. Você pode aplaudir o Espírito Santo pela vida do Felipe Camacho? Deus abençoe, pastor. Fique à vontade. Privilégio. Pediu para que a gente orasse pela vida dele. Então quero aproveitar você para estender suas mãos para cá. Isso. Abençoe a vida do homem de Deus, Pai. Nós cremos que o Senhor conhece a sinceridade, a simplicidade do teu servo. E o Senhor o trouxe a esse lugar para que ele fosse o porta-voz aqui hoje. Pedimos que o Senhor abra o caminho da palavra. Pedimos ao Senhor para que traga domínio sobre ele, para que o teu Espírito esteja em cada vírgula, em cada palavra, em cada pontuação. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor irá falar conosco mais uma vez, através da sua palavra, Deus. Que nenhuma distração, Senhor, nesse exato momento opere. Que o Senhor repreenda, Senhor, o inimigo de nossas almas, o opressor, aquele que rouba a preciosa semente. Que ele não venha tocar na semente aqui hoje, mas que ele seja repreendido. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E quem concorda, diga amém. Graças a Deus. Boa noite, meu irmão e minha irmã. Uma alegria estar com vocês. Outra vez que eu preguei aqui ainda era no templo antigo, né? A casa ficou linda, glória a Deus por isso. Quero dar uma boa noite a quem está em casa. Boa noite, pastor Evani deve estar assistindo, né? Eu voltei de férias ontem. Enquanto eu estava de férias, eu assisti a igreja de casa. Então, um abração para o meu amigo. Quem está feliz com Jesus hoje, faça o sinal aí onde você está. Quem crê em milagres, faça o sinal aí. Você crê em milagres? Obrigado, querido, pela água. Eu quero começar a mensagem de hoje com uma frase. Ano passado, a igreja do 7 de abril, ali a Batista, nós vivemos o ano do sobrenatural. E fui numa conferência sobre cura, né, cura sobrenatural. E uma frase chamou minha atenção. E a frase é a seguinte: se você não acredita que pode viver milagres, você tem razão. Então eu vou repetir: se você não acredita que pode viver milagres, você tem razão. Mas a frase continua. Agora, se você crê que os milagres vão acontecer na sua vida, que Deus pode realizar aquilo que parece impossível, se você foi chamado para viver o sobrenatural, você também tem razão. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? A verdade, irmãos, é que tudo é pela fé. Se você não acredita que vai viver os milagres, você tem razão, você não vai viver, fique tranquilo. Se você não acredita que será curado, fique tranquilo, você continuará enfermo. Se você não acredita que Deus vai abrir uma porta, fique tranquilo, ela vai permanecer fechada. Agora, se você acredita que Ele vai curar você, aleluia, você tem razão. Se você acredita que Ele vai abrir uma porta para você em 2026, aleluia, você tem razão. Eu lembro que no mês de outubro, nós vivemos uma campanha de oração. Nós desafiamos a igreja, do dia 1º de outubro até o dia 31 de outubro, a oração todo dia às 5 horas da manhã. E foi uma surpresa, todos os dias tinha uma média de 20 a 30 pessoas. Eu brinquei que era o grupo da olheira santa, né? Todo mundo no final do mês já estava com olheira, mas nós tivemos resposta da parte de Deus. E eu lembro que no último dia do mês, no dia 31, eu ainda tinha algumas questões que eu estava colocando diante do Senhor, e aparentemente eu não tinha tido resposta. Último dia do mês. E eu lembro que eu tirei o carro da garagem, fechei o portão. E eu não sei como o Espírito Santo fala com você, mas comigo, muitas vezes vem como que palavras soltas na minha mente. E eu saindo de casa, devia ser 10 para as 5 da manhã, o Espírito Santo falou ao meu ouvido: tudo
é pela fé. Você pode dizer para o seu irmão do lado, tudo é pela fé. Querido, e ali foi a resposta do mês para mim. Tudo que eu colocava diante do Senhor, todos os questionamentos, todos os pedidos, todas as dúvidas, Ele me respondeu com uma expressão: tudo é pela fé. Querido, como você espera, como você acha, como você crê que será o seu 2026? Como você acha que a sua família chegará no final de 2026? Como você acha que a sua vida profissional vai se desenrolar em 2026? Querido, tudo é pela fé. Se você crê, você vai ver o agir de Deus na sua vida. A Bíblia nos ensina, irmãos, Efésios 2, verso 8, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Hebreus, o autor vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não tem como agradar. Um outro texto que eu gosto muito, Marcos 9, 23. Eu não sei se você lembra do contexto, é um pai desesperado. O filho dele está doente, o filho dele é uma mistura de doença com endemoniamento, é o combo completo. Os discípulos de Jesus não conseguem expulsar aquele demônio, não conseguem ministrar cura sobre aquele homem. E quando Jesus então chega para aquele homem, ele já está meio que descrente de que seria possível curar aquele rapaz. E ele diz para Jesus assim: se o Senhor pode, cura o meu filho. Se o Senhor pode, faz alguma coisa pelo meu filho. E a resposta de Jesus é interessantíssima. Marcos 9, 23, Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. É interessante que ele muda, ele coloca o bastão na sua mão. Levanta a mão assim, como se você segurasse um bastão. É como se ele botasse o bastão na sua mão. Muitas vezes nós ficamos: Senhor, o Senhor pode fazer isso. Senhor, o Senhor tem poder para fazer isso. Senhor, o Senhor pode me curar disso. Nós jogamos a bola para Ele. Concorda comigo? É como se nós tivéssemos dúvida se Ele pode ou se Ele quer. E aí naquele episódio, Jesus devolve a bola para o pai. Ele diz: se eu posso, tudo pode, se você crer. Um outro texto que fala sobre isso, irmão. Hoje eu queria que você tivesse uma compreensão na sua mente. Se você orar por alguma coisa e você tiver dúvida de que Deus quer fazer, já era. Por isso que o conhecimento da Bíblia é tão importante. Eu preciso conhecer o Deus dessa palavra, para que quando eu vá orar, eu ore na direção e na chancela dessa palavra, amém? Aquele leproso de Mateus 8, ele olha para Jesus, ele diz: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Você entende aonde está a questão do leproso? O leproso não tinha dúvida de que Jesus tinha poder. Ele não pergunta se Jesus podia, ele tinha dúvida se Jesus queria. E Jesus rapidamente tira essa dúvida. Ele diz: eu quero ser limpo, amém? Diga para o seu irmão: o Senhor quer abençoar você. Diga para o seu irmão: o Senhor quer curar você. Diga para ele: o Senhor quer abrir uma porta para você. Amém, irmão? Você não pode somente crer que Ele pode, você tem que crer que Ele quer. Ele quer abençoar você, Ele vai abençoar você, Ele vai curar você, Ele vai tocar em você, porque Ele é bondoso, Ele é maravilhoso. Eu quero pregar no texto de Josué capítulo 6, se você puder abrir sua Bíblia. Josué 6, do verso 1 até o verso 21. Eu pretendo ser breve, porque eu queria orar com você também no final. Josué 6, do verso 1 até o verso 21, é o texto da tomada de Jericó, da queda da muralha de Jericó. Tem aqui atrás, mas se você achar na sua de papel, amém. Se o seu irmão do lado tiver dificuldade, ajuda ele. A minha versão é Nova Versão Internacional, então pode ser um pouquinho diferente do que está aqui atrás. Está escrito, Josué 6, a partir do 1. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó.
seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Verso 8. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando as trombetas. E a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguia a arca. Durante todo esse tempo tocavam-se as trombetas. Verso 10. Mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia em que eu ordenar. Então vocês gritarão. Assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento, onde passou a noite. Josué levantou-se na manhã seguinte, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles, e o restante dos soldados seguia a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. No 2º dia também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento. E durante 6 dias repetiram aquela ação. No 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor entregou a cidade a vocês. A cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela haviam. Amém, só até aí. Irmãos, mostra esse texto, a tomada de Jericó. A gente precisa entender que Jericó não era só uma cidade fortificada, cercada por um muro. E não era também um muro, era uma muralha, né? Você já deve ter estudado sobre isso, que inclusive tinham casas em cima da muralha, tamanho era a sua largura. Jericó então não era só uma cidade, não era só um muro. Jericó era o primeiro desafio. Era uma cidade fortificada, humanamente impossível. Era o primeiro teste de fé para aqueles homens. Talvez você chegou aqui hoje e tem alguma coisa impossível diante de você, né? Talvez você chegou aqui e tem algum obstáculo que parece impossível, uma carreira que parece impossível, um relacionamento que parece impossível, uma cura que parece impossível. E olhe para isso hoje, como o povo olhou para aquela muralha, sabendo que tudo é uma questão de fé. Se você crê, você vai ver a glória de Deus, amém? Então, sem demora, irmãos, se você é daqueles que gosta de anotar, primeira coisa que eu quero compartilhar nesse texto, é que a fé, diga comigo, a fé, crê na palavra e recebe a vitória antes da luta. Isso é muito interessante, irmãos. O povo de Deus vive por palavras, amém? Eu não sei se você é alguém que grava as palavras que Deus libera sobre a sua vida. Em determinados momentos da minha vida, eu recebo palavras e eu não esqueço essas palavras.
eu recebo palavras que vêm do próprio Senhor, através do Espírito Santo. Eu recebo palavras através de pessoas de Deus. E toda vez que alguém me entrega uma palavra, eu guardo essa palavra no meu coração. Porque nós andamos em cima das palavras que o Senhor libera para nós. Amém? Por isso que toda pregação, milagres acontecem. Porque em toda pregação, palavras são lançadas. E você vai viver por essas palavras. Amém? Por exemplo, um fato muito conhecido é quando a gente diz que Pedro andou sobre as águas. Quem crê que Pedro andou sobre as águas, levanta a mão. Você crê nisso? Na verdade, Pedro não andou sobre as águas, porque andar sobre as águas é impossível. Pedro andou sobre a palavra que Jesus lançou para ele. Porque quando ele olha para Jesus, ele diz: se você é mesmo Cristo, manda eu ir ao teu encontro. E Jesus diz: vem. E ele anda sobre a palavra que Jesus lançou para ele. Amém. Então hoje você vai receber palavras da parte de Deus. Você precisa então crer nas palavras. E você vai amanhã e depois pisar sobre o chão que a palavra de Deus vai fazer para você. Amém. Por que eu estou dizendo isso? Porque o verso 2 do capítulo 6 é muito interessante. Deus, quando ele vai falar com Josué, olha o tempo verbal do verso 2. Deus diz: eu lhe entreguei Jericó, seu rei e todos os seus fortes guerreiros. Irmão, Josué não tinha ainda a estratégia. Josué não sabia ainda o que ele ia fazer. Josué não sabia ainda a ordem do cortejo com que eles andariam ao redor da cidade. Josué não sabia ainda que eles teriam que gritar para que as muralhas caíssem. Josué não sabia nada, ou praticamente nada. Mas antes que Josué fizesse qualquer coisa, Deus já tinha liberado uma palavra: eu já lhe entreguei essa cidade. Eu não sou muito bom em português não, eu falo a gente vamos, nós foi. Mas eu olho para esse verbo, entreguei, e eu entendo que mesmo antes de Josué tomar posse, Deus já tinha dado a cidade para eles. Amém. Querido, creia nisso. Muitos milagres em 2026 o Senhor já entregou na sua mão. Faça assim com a sua mão. Em 2026 muitos milagres já foram colocados na sua mão. Mesmo que você ainda não veja, mesmo que você ainda não pise, mesmo que você ainda não tenha experimentado, creia, Ele já entregou para você em nome de Jesus. Se você crê nisso, glorifique o nome dEle, aplauda ao Senhor. Aplauda Ele em nome de Jesus. Ele é santo, Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Tudo começa com uma palavra, tudo. A tomada de Jericó começou com uma palavra: eu lhe entreguei, vá, eu te entreguei. A criação do mundo começou com uma palavra. Deus disse: haja luz, e houve luz. Querido, a Bíblia tem muitas palavras para nós. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que nós somos filhos. A Bíblia vai dizer que nós fomos, pelo sangue de Jesus, perdoados. A Bíblia vai dizer que nós somos amados. A Bíblia vai dizer que Ele é o Deus da provisão e que Ele tem um pão para você todos os dias. A Bíblia vai dizer que Ele sabe de tudo que você necessita antes que a palavra chegue à sua boca e você peça para Ele. A Bíblia vai dizer que Jesus levou na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. Palavras, palavras. Talvez hoje você diga: pastor, eu até conheço essas palavras, mas elas ainda não são uma verdade para mim. Então eu convido você hoje a tomar posse dessas palavras em nome de Jesus. Antes de prosseguir, eu queria fazer um exercício com você. Se toda a igreja puder ficar de pé, eu queria que você virasse de frente para quem está do seu lado. A gente vai fazer em duplas, né? Se não tiver como fazer dupla, faz trio. E eu vou falar algumas palavras aqui, e você vai ser boca de Deus para o seu irmão, e você vai liberar essa palavra sobre ele. Amém, gente? Então você vai falar como quem tem fé. Faça cara de crente, faça cara aí de quem é membro da comunhão rara, de quem tem fé. Fique pertinho dele, e a primeira palavra que você vai dizer para ele é: você é perdoado. Diga para ele. Agora diga para ele: você é amado de Deus. Essa agora é forte. Você vai falar: você é próspero. Diga para ele: você é abençoado. Diga para ele: você é um filho amado de Deus.
Diga para ele: você é curado por Deus. E existe a última palavra, diga: existe um futuro de Deus para você. Aleluia. Se você crê, abraça esse irmão aí e agradece a ele, porque ele foi boca de Deus para você hoje. Amém. Aleluia. Palavras. Pode sentar. Se você crê nas palavras, pode sentar. Quantas vezes nós vivemos com dúvida? Será que o Senhor me perdoou? Creia nessa palavra, você é perdoado. Quantas vezes vivemos com dúvida? Será que o Senhor tem um futuro para mim? Creia nisso. Jeremias disse: eu é que sei os pensamentos que tem a teu respeito, pensamentos de bem e não de mal, para te dar um futuro. Amém? Então creia na palavra, não fique murmurando com dúvida, creia na palavra. Então, primeira coisa, a fé é na palavra, e você já recebe a sua vitória hoje, antes de ver. Segundo, se você vai anotar, anote aí: a fé leva à obediência, sem murmuração. Diga para o seu irmão assim, ó. Irmão, às vezes a gente precisa aprender com a Bíblia. Às vezes não sempre, né? Você deve lembrar da história do nascimento de João Batista. Quando o anjo do Senhor fala para o pai de João Batista que ele vai ser pai, ele começa a questionar, ele começa a liberar palavras de incredulidade. E o que o Senhor faz com ele? Ele fica mudo. Irmão, seria bom demais para alguns de nós ficar mudo de vez em quando. Entre lançar palavras de incredulidade e ficar mudo, é bem melhor ficar mudo. Eu ouvi uma pregação e eu concordo com ela. Às vezes a gente olha para Deus, deixando o pai de João Batista mudo, e nós enxergamos isso como punição. Não foi punição, foi preservação. Às vezes a melhor coisa, irmão, quando você está estressado, a melhor coisa quando você está incrédulo, a melhor coisa quando não acontece do jeito que você esperava, às vezes a melhor coisa é ficar calado, quieto. Por que eu estou dizendo isso? O verso 10 do capítulo 6, Josué ordenou: não soltem grito de guerra, não digam palavra alguma, até que eu lhes dê ordem. Pensa comigo, irmão. A estratégia não fazia o menor sentido. A estratégia, o Senhor me perdoe, não era boa. Porque você pode ficar rodeando esse prédio aqui, irmão, até a volta de Jesus, e ele vai continuar de pé. Você pode gritar para essas paredes quantas vezes você quiser, ela vai continuar de pé. A verdade é que a estratégia é porque Deus quis fazer assim, irmão. Então obedeça. É igual a história de Naamã, tinha que mergulhar quantas vezes no rio? 7. Mergulhou 6, foi curado? Não, tinha que ser 7. Obedeça. Às vezes Deus nos dá palavras que aparentemente não fazem o menor sentido. Obedeça. Às vezes Ele só está testando a sua obediência. Então rodear a muralha, imagina, 6 dias dando uma volta. E no 7º dia, 7 voltas. Eu imagino aquele povo, irmãos. Primeiro, você lembra de quem eles são filhos, sim ou não? Esse povo que está dando volta ao redor de Jericó, são filhos daquele povo que ficou 40 anos no deserto. Você lembra da característica daquele povo que ficou 40 anos no deserto? Que saudade da cebola. Que saudade do alho do Egito. Ai, aqui é muito quente. Ai, não sei o que. Ai, esse maná a gente não aguenta mais. Era um povo que reclamava, irmão, o tempo todo. Diga para o seu irmão se você reclama muito. Pergunta para ele, você reclama muito? Irmão, eu aprendi essa frase. Eu acho que eu falei aqui da outra vez que eu preguei aqui. A Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Onde existe adoração, onde existe palavras de exaltação, de gratidão, de elogio, o Senhor se faz presente. Ele se manifesta onde Ele é desejado, onde Ele é querido, aonde as pessoas fazem questão dEle estar ali. Aí a pergunta é, se Deus habita em meio aos louvores, quem você acha que habita no meio da murmuração?
tenho certeza que Deus não é. Então, é muito interessante, porque Josué diz, a ordem de Deus, Josué repete, olha, vocês vão rodear a cidade, mas vocês vão rodear ela em silêncio, ó. Porque eu imagino, irmão, primeiro dia, dá a volta na cidade, segundo dia, dá a volta na cidade, irmão, o muro continua igual, não tem uma pedrinha caindo, não tem uma rachadura se formando. Eu imagino pessoas da cidade em cima do muro gritando, vocês são malucos, gente jogando tomate, e eles rodando, irmão, e o muro continua intacto. Imagina se eles pudessem falar. E até logo alguém quer falar assim, não sei porque que eu estou rodando isso aqui, mas tem mesmo que dar 6 voltas? Mas está quente, está sol, isso cansa. O povo ia reclamar assim ou não, gente? Você conhece gente que se está sol reclama, e que se chove reclama, e se está nublado reclama? Conhece? Muda para Marte, né, irmão? Porque não tem jeito. Ou aqui é sol, ou é chuva, ou está nublado. Não tem outra opção. Então, a palavra era, vocês vão fazer em silêncio, completo silêncio. Igreja, em 2026, não abra sua boca para reclamar, amém. Quem aqui é casado, faça um sinal para mim. Quem aqui está do lado da esposa, ou do lado do marido, olha para ela e fala assim, você é perfeita, mulher da minha vida. Mulher, diga para o seu marido, você é o mais forte, o mais bonitão, e o mais cheirosão do universo, amém. Estou dando uma moral para vocês hoje, hein? Hara Kids vai ficar com a criançada até meia-noite. Elogia, irmão. Elogia. Libera as palavras. Queridos, eu sei que não é todo dia que dá tudo certo. Eu sei disso. Eu sei que às vezes o BRT está cheio, às vezes o ar do BRT não funciona, às vezes o filho apronta. Eu sei disso, irmão, comigo também acontece isso. Mas, querido, nós somos chamados a agradecer ao Senhor, a glorificar ao Senhor e nunca reclamar, nunca murmurar. Querido, quando Deus libera uma palavra, obedeça. Rodear a cidade talvez não fizesse sentido, mas entre reclamar e obedecer, obedeça. Se Deus manda você perdoar, aí eu sorrio, né? Talvez não faça sentido, obedeça. Se Deus manda você ser dizimista, entregue. Se Deus manda você ser obediente, de novo, obedeça. Se Deus manda você ser honesto e correto, seja. Se Deus manda, ponto, obedeça ao Senhor, amém. Não reclama, não murmura. Talvez alguém diga, eu não estou vendo resultado nenhum. De repente falta só uma volta para esse muro cair. De repente falta só um dia para o milagre acontecer. De repente falta só mais uma oração para a cura chegar. Então não reclama. Nessa noite enche o seu coração de expectativa. Algo de Deus vai acontecer na sua vida em nome de Jesus. Ele vai tocar em você, Ele vai mexer em você, Ele vai abrir uma porta para você. E quando você perceber, a cura vai brotar na sua vida. Eu não sei aqui quantos já ouviram falar em Kathryn Kuhlman. Quem já ouviu falar em Kathryn Kuhlman? Ela já é falecida, era uma americana, e ela tinha um centro de cura, e além do centro de cura, ela tinha um programa de rádio, onde as pessoas eram curadas, através do programa de rádio. Num dos livros que trazem testemunhos, fala de uma mulher que levou o filho para uma dessas reuniões de cura, e eu não sei se você já viu alguma criança que anda, é tipo uma bota, que tem aqueles ferros do lado. E essa criança, o filho dessa mulher era assim. Foi na reunião de cura. Nada aconteceu naquela reunião. Ela voltou para casa. E o testemunho conta que quando ela chegou em casa, foi dar banho no filho dela. Ela começou a lavar o menino e lavar a perna do menino. E ali ela começou a chorar e as lágrimas caíam em cima da perna do menino. E aquela mulher, irmãos, ela podia naquele momento reclamar, sim ou não? Ela podia murmurar, ela podia dizer, olha, eu fui na reunião de cura e nada aconteceu. Ela podia dizer, olha, eu orei e não aconteceu. Mas o testemunho diz que ali,
ela começou a agradecer o Senhor. Senhor, muito obrigado. Deus, muito obrigado. E o testemunho diz que enquanto ela lavava e agradecia, um alto estalo foi escutado naquele lugar. Pá! E quando ela viu, Deus botou a perna do menino no lugar. Sabe por que às vezes o milagre não vem na nossa vida? Porque a gente acha que tem que ser aqui e agora. Quem disse que Ele vai curar você aqui e agora? De repente você vai vir aqui no final, nós vamos orar por você, não vai acontecer nada. Mas quando você pisar em casa, a cura vai brotar na sua vida. Eu ouvi um testemunho de um homem que ministra a cura, e ele disse que ele orou. Ele disse assim: olha, eu estava numa igreja, eram 4 cultos. E o protocolo não é orar tantas vezes por uma mesma pessoa. O protocolo é orar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Não aconteceu. Olha, Jesus te ama, saiba que Ele te ama, vá para casa, continue crendo que Ele vai curar você em casa ou em outra ocasião. Mas aquele homem, ele disse que ele sentiu que era para continuar. E ele ficou 4 cultos orando pela mesma pessoa. Qual era a deficiência daquela pessoa? Ela era cega. Porque quando ela era criança, a mãe ou o pai, agora eu não lembro o detalhe, manuseando um tipo de ácido, o ácido caiu nos olhos da criança. Então ela tinha isso aqui tudo defeituoso e inclusive era cega. Ele diz então que depois de orar por 4 cultos, calcula aí 1h30, 3, 6 horas mais ou menos, nada aconteceu. Despediu aquele cego para casa, nada aconteceu. O cego então diz que foi para casa, dormiu, acordou no dia seguinte, continuava cego, nada aconteceu. Segundo dia, acordou, continuava cego. Mas ao terceiro dia, quando ele acordou, estava completamente curado. Ele estava enxergando, aquela deformidade tinha sumido e ele via perfeitamente. Querido, o Senhor é o dono do tempo e Ele é todo poderoso, amém? Então creia, confie, tenha certeza, Ele vai agir na sua vida. Deus não tem filhos preferidos, prediletos, Ele é abençoador e Ele vai abençoar você, porque tudo é pela fé. Então creia. Terceiro lugar, querido, entenda que a fé vê o impossível. A fé, definição de fé de Hebreus 11:1. Fé é certeza daquilo que não vemos. Então eu posso dizer que a fé enxerga aquilo que ainda não existe. Já vou adiantar para você um segredo. Toda vez que alguém orar por você, por alguma limitação física, assim que acabar a oração, você deve tentar fazer aquilo que era impossível de ser feito. Porque a fé é movimento, diga comigo, fé é movimento. Querido, se você ficar em casa sentado orando, não acontece. Se você sair e botar o pé, o chão aparece. Se eu tenho uma limitação no ombro, eu não consigo levantar o braço, assim que alguém ora para que o meu ombro seja curado, a minha primeira intenção e reação é tentar fazer aquilo que antes eu não podia fazer. Está entendendo? Então no final nós vamos orar por cura, e você vai ser chamado a fazer aquilo que no momento é impossível, ou aquilo que no momento dói, porque quando você age, o Senhor realiza, o Senhor faz. Não é à toa que o verso 20 vai dizer que o povo fica rodeando ao redor da cidade, e quando vem a ordem ou o toque da trombeta, indicando que eles deveriam gritar, o que eles fizeram? Gritaram o mais forte possível. Querido, e eles viram o milagre acontecer. É uma ação. A fé e a vida de quem crê é muito mais dinâmica do que a gente pode imaginar. Irmão, quem quer fazer em 2026 um nível superior? Levanta a mão para mim. Quem quer fazer uma faculdade? Amém. Pode abaixar a mão. Não quero constranger ninguém. A pergunta é, você já foi lá ver o preço? Você já foi ver quando começam as aulas? Você já foi ver se tem vestibular ou se não tem? Você já foi ver quando começa o primeiro período? Se vai fazer o primeiro, se vai fazer o segundo? Querido, se para todas as minhas perguntas a tua resposta foi não, você não vai fazer nada. Porque fé é movimento.
Se eu creio que eu vou fazer uma faculdade em 2026, eu já me movimentei, eu já fui lá, eu já peguei telefone, eu já vi o preço, eu já vi se tem bolsa, eu já vi quando é que é a prova, eu já vi quando é que começam as aulas, eu já comprei o caderno, eu já comprei a mochila, eu já preparei tudo, porque eu creio. É como aquela historinha de criança. Uma aldeia foi orar para chover, depois de muito tempo sem chuva, e a historinha conta que só uma criança levou o guarda-chuva. Quem acreditava que ia chover de verdade? Só uma criança. Irmão, então fé é movimento, precisa de ação. Hebreus capítulo 11, se puder botar na tela, Hebreus 11, a partir do verso 33. Eu quero edificar a sua fé, eu quero que você saia daqui hoje regozijante, pulando de fé, cheio de fé. Hebreus 11, 33 diz: pela fé eles conquistaram reinos, governaram com justiça e receberam promessas, fecharam a boca de leões, apagaram chamas de fogo e escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força, tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido. Outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos. Depositaram a sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Alguns foram alvo de zombaria, açoites, outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos na terra. Irmãos, a fé fez pessoas viverem as coisas mais extraordinárias que você pode imaginar. Fornalha de fogo, cova de leões, atravessar um mar em terra seca. Mas o que? Pensa em outros milagres. Leprosos enxergando. Esse enxergando é óbvio, já enxergava, né? Leprosos sendo purificados, cegos enxergando, surdos ouvindo. Milagres extraordinários. Mas a fé não só realiza milagres, ela faz você suportar aquilo que outros não suportariam. Querido, eu confesso que eu não sei o que foi mais difícil: se dar 6 voltas e nada acontecer e não reclamar, ou se foi mais difícil depois de 6 voltas sem nada acontecer, dar 7 voltas no último dia e só depois gritar. A pergunta para você hoje é: você está disposto a gritar, sim ou não? Você está disposto a gritar, a abrir a sua boca, confiando que no momento em que você gritar, as muralhas vão cair? No final nós vamos gritar, amém? Cadê o baterista? Já se prepara aqui, baterista. No final a gente vai marchar aqui e vai gritar em nome de Jesus. Então creia, a fé foi impossível. Em último lugar, irmãos, esse aqui é o mais pesado. Diga para o teu irmão: ai, ai, ai. Mas com fé, diga para ele assim: ai, ai, ai. Com voz de pentecostal, diga: ai, ai, ai. Esse último ponto é muito forte, irmão. É o último da mensagem. Tenha mais fé que o diabo. Irmão, é impressionante como às vezes nós cremos menos que o diabo. Muitas vezes você está com dúvida, e o diabo tem certeza que ele já perdeu na tua vida. Muitas vezes você está incrédulo se Deus vai abrir a porta ou não, e o diabo já está chorando: perdi, porque a porta vai abrir. Sabe por que eu estou falando isso, irmão? Porque o povo nem tinha começado a dar volta na muralha, e o povo de Jericó já estava morrendo de medo. O inimigo do povo de Deus já sabia: perdemos. E o povo de Deus ainda tinha dúvida: será que vamos vencer? Leia comigo Josué capítulo 2, verso 8. Esse texto mostra quando os espias, os espiões, eles são mandados para observar Jericó. E eles então vão para a casa de uma prostituta chamada Raabe. Josué 2:8 vai dizer o seguinte: Raabe foi ao terraço falar com eles. Sei que o Senhor lhes deu essa terra. Disse ela: estamos todos apavorados por causa de vocês. Todos os habitantes da terra estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passassem quando saíram do Egito.
E sabemos o que fizeram a leste do Jordão, aos 2 reis amorreus, Og e Seom, cujos povos vocês destruíram completamente. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essas, pois o Senhor, seu Deus, é Deus supremo em cima no céu e embaixo na terra. Você viu, irmão? O inimigo estava com medo, e o povo de Deus ainda com dúvida. Eu quero dizer para você hoje, irmão, o inimigo da sua alma, ele sabe que já perdeu. Ele sabe que já perdeu, porque o teu Deus é o Deus supremo nos céus e na terra. Então por que nós ficamos com medo às vezes, irmão? Lança fora esse medo em nome de Jesus. Enche o seu coração de confiança. Um outro texto que mostra a mesma ideia acontece com Gideão. Você deve conhecer Gideão. De repente alguém aqui é parecido com Gideão. Prova atrás de prova, e atrás de prova, e atrás de prova. Se é sua vontade, Senhor, eu vou sair, vai passar um gol branco. Aí passa. Aí ele vira de costas, se eu virar agora vai passar um sandeiro cinza. Aí passa. Aí ele vira, se passar agora vai passar um Escort conversível vermelho. Aí passa. Tem gente que adora fazer prova, né? Gideão é esse homem. Molha o algodão e seca tudo. Agora, Senhor, desculpa, mas tem como deixar o algodão seco e molhar tudo? E mesmo com tanta prova, irmão, Gideão continuava com medo, inseguro. Pergunta para o teu irmão, por que você é tão inseguro? Pergunta para ele aí. Por que você é tão inseguro, varão? Por que tem tanto medo, irmão? Juízes capítulo 7, verso 13 e 14. Deus manda Gideão se aproximar, aonde ele pudesse ouvir os midianitas, os inimigos. Olha o que está escrito. Gideão se aproximou no exato momento em que um homem contava um sonho a seu amigo. O homem disse: tive um sonho, no qual um pão de cevada veio rolando para dentro do acampamento midianita. Então bateu numa tenda e ela virou, desmontando-se. O amigo respondeu: o sonho só pode significar uma coisa: a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou todo o exército midianita nas mãos dele. Irmão, de novo, o inimigo já sabia da derrota. O inimigo tinha convicção: perdemos. Mas o homem chamado por Deus para vencer estava com dúvida. Então nessa noite nós vamos sair daqui sem dúvida, amém? Você vai sair daqui crendo que agindo Deus, quem impedirá? Que se o Senhor decidiu abrir a porta, ninguém vai fechar. Se o Senhor decidiu curar você, nada, nem doença alguma pode resistir. A verdade é que com Jesus você é a maioria. Com Jesus você está no time vencedor. Com Jesus não há dúvida, com Jesus não há medo, amém? Quem decide hoje crer, levante sua mão em nome de Jesus. Queria convidar você a ficar de pé. Cadê o baterista aqui, gente, por favor? Não sei se tem como diminuir um pouquinho essa luz aqui. Olha para o teu irmão assim, fala assim: agora nós vamos gritar. Fala para ele aí. Querido, eu não quero pagar mico sozinho, amém? Quem está comigo, diga assim: amém. Também não quero ficar rouco sozinho, então você vai gritar comigo, beleza? Então, baterista, faça o som, por favor, de uma marcha. E você vai começar a marchar parado aí no seu lugar, amém? Vamos lá? Pode começar? Isso. O baterista vai junto com a gente, em nome de Jesus. Vamos lá, baterista. Não me desanima. Ora pelo baterista. Isso, vamos lá. Glória a Deus. Você vai começar no seu lugar. Você vai agora imaginar, irmãos, todas as muralhas, todos os desafios, talvez uma enfermidade, talvez uma porta fechada, talvez uma briga que tem na sua família e que parece ser impossível de ser resolvida. Eu não sei, talvez você sonhe com a casa própria em 2026, mas humanamente falando é impossível. Eu não sei quais são os seus sonhos, eu não sei aonde você tem sido afrontado, mas eu queria convidar você a marchar onde você está. Você agora está no exército de Josué, o exército de Deus vivo. Você imagina então essa muralha com o nome que você quiser.
talvez doença, desemprego, brigas no casamento, eu não sei. E eu vou contar até 3. E quando eu falar já, você vai gritar o mais alto que você puder. Amém? Então vamos lá, marchando com fé. Faça a cara de quem está com fé. Diga para o seu irmão, não murmura não. Fala para o outro lado, não reclama não. Vamos lá. 1, 2, 3, agora! A muralha caiu, aplauda o Senhor. Em nome de Jesus, celebre a Ele. Caiu em nome de Jesus. Caiu as muralhas, caíram. Aleluia. Se você crê, meu irmão, se você crê, tome posse da sua vitória. Já caiu em nome de Jesus. Já caiu em nome de Jesus. Eu quero orar com você, querido. Se você puder ficar de olhos fechados. Queria fazer alguns convites. E aí, pela hora, eu queria que você saísse e viesse à frente muito rápido. Primeiro convite. Eu quero orar por você, querido, que acredita. Eu só vou orar hoje por quem tem fé. Se você acredita que em 2026 esse sonho que hoje você trouxe até o Senhor vai se realizar, saia do seu lugar e venha à frente, em nome de Jesus. Se você crê, talvez alguém diga, mas por que eu tenho que sair do lugar? Naamã teve que mergulhar 7 vezes. Por quê? Fé é movimento. Se movimento. Demonstre em ação, Senhor, eu acredito. Por isso eu saio do lugar e vou, porque eu acredito. Isso, vamos espalhar aqui na frente. Tem mais espaço aqui na frente. Segundo convite, todo lugar que eu vou, o Senhor pede para eu ministrar sobre isso. Quero orar por mulheres que desejam ser mãe e não conseguem. Já tiveram de repente aborto, ou tem alguma questão física, ou de repente não tem questão física nenhuma, mas não conseguem engravidar. Tem alguma mulher assim? Faça o sinal rapidamente para que eu veja amém. Uma pessoa, a outra mulher, alguma outra mulher que tem dificuldade para engravidar? Não? Isso lá atrás também. As mulheres, se puder ficar desse lado aqui, que eu queria que 2 intercessoras orassem com elas, por favor. 2 intercessoras que já são mães. Você vai ministrar aquilo que você recebeu. Você vai ministrar sobre essas pessoas. Terceiro motivo de oração. Nós vamos nos arriscar hoje, amém? Quem crê na palavra de Deus, faça sinal para mim. Você está disposto a se arriscar e ver os milagres acontecendo? Então eu queria pedir, quem aqui tem dores no corpo e você consegue checar, dor no ombro, dor no joelho, dor na coluna, faça o sinal bem alto. Quem tem dor no corpo? Isso. Dor no ombro. Quem tem dor no ombro, levanta a mão. Dor na coluna, quem tem? Eu levanto as duas. Qual é o desafio para você? Nós vamos orar. E assim que acabar de orar, eu vou orar por um outro grupo. Enquanto eu estiver orando pelo outro grupo, você vai testar os movimentos. Então, olha, dói quando eu levanto o braço. Então, depois de orar, eu vou movimentar esse braço. Dói quando eu me abaixo. Então, depois de orar, eu vou me abaixar. E você vai procurar sentir alguma melhora. De repente, não suma a dor 100%. Mas, olha, melhorou 50%. Olha, melhorou 80%. Olha, sumiu. Olha, eu senti uma dormência na região onde doía. Olha, eu senti um calor. É como se alguém tivesse colocado uma pedra quente, aquecida sobre o lugar da enfermidade. E aí você vai sinalizar. Amém? Está dando para entender? Isso. Temos intercessores da Jocum também aqui, se puder estar orando também junto. Os intercessores da casa. Eu não sei se alguém chegou aqui afastado. Você já foi membro de igreja, mas hoje você não está em igreja nenhuma. Você já foi batizado nas águas, foi membro de igreja. Não sei se entristeceu, o que houve, você se afastou. Não vem ao caso no momento. Mas você ouviu a palavra, você está sendo chamado pelo Espírito Santo a voltar para a comunhão da igreja. Então, se você quer retornar para Jesus hoje, faça um sinal aonde você estiver. Eu queria ver a sua mão e orar com você. Alguém quer voltar para Jesus hoje? Alguém? Só
só fazer um sinal. Eu vou ver a sua mão e vou orar por você. Alguém? Todos são da casa? Alguém quer receber Jesus como Salvador hoje? Declarar que Ele é o teu Senhor e teu Salvador? Alguém? Não? Então vamos orar? Eu vou orar então primeiro pelas enfermidades, tá bom? Senhor, nós te agradecemos. Nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que em mais de uma ocasião diz que o justo viverá pela fé. A tua palavra diz que sem fé é impossível agradar o Senhor. A tua palavra diz que fé é certeza. A tua palavra, Senhor, diz que fé é convicção. Por isso nós cremos, Senhor, nós oramos tendo a convicção que eu não tenho poder nenhum, de que os intercessores também em si mesmos não têm poder nenhum. Senhor, nós sabemos que não é por prolongar a oração, não é pelo tom de voz, mas é pelo Deus que responde à oração. Senhor, a tua palavra nos diz em Isaías 53, que pelas tuas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos curados. A tua palavra nos diz em Marcos 16, que os sinais acompanharão aqueles que acreditam. Senhor, e aqui tem um monte de gente que acredita. A tua palavra diz em Marcos 16 que nós, igreja, iríamos impor as mãos e os enfermos seriam curados. Senhor, a tua palavra nos diz, e nós cremos, que os enfermos, muitos, eram levados até Jesus e eles eram curados, completamente curados. Senhor, então crendo no poder do Espírito Santo que há nesse lugar, Deus, toca agora em todo o ombro, toda articulação de ombro. Senhor, toca onde tem bursite, toca onde tem tendinite. Senhor, lubrifica a articulação. Senhor, pessoas que têm dor no ombro devido a fraturas que já tiveram, a luxações que já tiveram, Senhor, coloca agora no lugar, Senhor, restaura completamente a articulação do ombro, devolve o movimento da forma perfeita. Deus, faz toda a dor sair agora em nome de Jesus. Senhor, toca na coluna vertebral. Deus, onde tem hérnia de disco, onde tem desvio, escoliose, lordose. Senhor, pessoas que chegaram aqui, Deus, muita dor no nervo ciático inflamado. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz que aquilo que a igreja ligar na terra, ligado nos céus, desligar na terra, desligado nos céus. Nós liberamos então uma palavra de cura sobre colunas, Senhor. Disco, nervo inflamado, toda inflamação sai agora em nome de Jesus. Toda dor que limita movimento sai agora em nome de Jesus. Todo nervo inflamado desinflama agora em nome de Jesus. Senhor, toca nos joelhos, Senhor. Pessoas que chegaram aqui com joelhos, Deus, com condromalácia patelar. Pessoas que chegaram aqui com tendinite no joelho, no tornozelo. Ah, Senhor, toda dor articular. Nós liberamos uma palavra agora como igreja. Sai em nome de Jesus. Saúde restaurada. Saúde restaurada, Senhor, toca nos órgãos internos. Pessoas chegaram aqui com problema no fígado, Deus, pessoas chegaram aqui com problemas nos rins, crise renal, pedra nos rins. Pessoas chegaram aqui com problema no pâncreas, no estômago. Ah, Pai, em nome de Jesus, coloca agora a tua mão, Senhor. A tua mão poderosa, a mão que criou, agora é a mão que restaura. Então, Senhor, coloca a tua mão agora e restaura. Deus, se tem alguém no nosso meio surdo de um ouvido, Senhor, Deus, devido a algum acidente, algum problema, perfuração de tímpano, ela parou de ouvir. Senhor, nós ministramos agora em nome de Jesus. Seja restaurada a audição agora em nome de Jesus. Restaura, Senhor, a audição completamente. Restaura, Senhor. Nós oramos crendo em nome de Jesus. Amém. Você vai começar a testar o movimento aonde você estiver. Mexe e eu vou orar pelo outro grupo agora. Pai, nós também oramos, Senhor, por pessoas que precisam, Senhor, de uma porta de emprego. Senhor, pessoas que chegaram aqui cheios de objetivos. Pessoas que chegaram aqui, Senhor, diante delas se levantam inimigos, desafios como uma grande muralha. Deus, nós cremos na tua palavra, que pelo brado daquele povo, pelo teu poder, a muralha veio ao chão. Então nessa noite, Senhor Jesus, faz com que toda muralha, todo impedimento, todo desafio caia por terra agora em nome de Jesus. Deus, eu quero liberar uma palavra hoje. 2026 é o ano onde os teus filhos conquistarão a casa própria. Deus, 2026 é o ano onde os teus filhos irão se casar. Deus, 2026 é um ano de formaturas. É um ano, Deus, onde pessoas passarão em concurso público. Ah, Deus, 2026, desafios que pareciam impossíveis caem por terra em nome de Jesus.
Senhor, nós oramos pelas moças que desejam ser mães, Senhor. A tua palavra é muito específica e diz que faz da estéril alegre mãe de filhos. Ah, Deus, a tua palavra fala de Ana, que orou, que pediu, e o Senhor respondeu. A tua palavra fala de Sara, a tua palavra fala de Rebeca, a tua palavra mostra mulheres que choravam a falta de um filho, depois se alegrando com o neném nos braços. Então nós liberamos uma palavra hoje, tudo aquilo que impede a gestação, tira agora, Senhor, em nome de Jesus. Deus, tira agora em nome de Jesus. Nós já cremos, nós já enxergamos, Deus, a casa sendo preparada, o quarto sendo arrumado, Deus, as idas e vindas das ultras, Senhor, em nome de Jesus. Nós liberamos uma palavra, Deus, gestação, Senhor. Não só um, Senhor, assim como Ana orou, o Senhor deu Samuel, mas não foi só Samuel, depois tiveram outros 5 filhos. Nós abençoamos essa moça em nome de Jesus. Amém. Agora vamos ao resultado, né? Você que orou pedindo ao Senhor para tirar alguma dor articular, se você movimentou e você percebeu que melhorou 50% pelo menos, levante a mão em nome de Jesus. Olha quantas pessoas, levanta bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Quem melhorou mais de 50%? Alguém melhorou aqui mais? Alguém melhorou completamente? Alguém a dor sumiu? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Aleluia! Quando a gente orou, alguém sentiu dormência na região? Faça o sinal bem alto. Alguém sentiu dormência? Ele aqui. Mais alguém? Alguém sentiu calor, como se estivesse quente? O ombro ou o joelho? É só fazer o sinal bem alto. Não? Como é que a gente faz? Vocês viram que algumas pessoas foram tocadas pelo Espírito Santo. Amém? Qual é a consequência natural? A fé de vocês agora foi ativada. Porque vocês viram que algumas pessoas foram tocadas. Então nós vamos orar de novo. E aí você vai testar de novo. E mais pessoas serão curadas. Amém? Então vamos de novo. Você que tem algum problema articular, feche seus olhos. Coloque a mão sobre a região. Nós vamos orar só mais uma vez. Senhor, nós já te agradecemos. Espírito Santo, muito obrigado pelos toques que o Senhor já ministrou. Obrigado pelas curas que o Senhor já está operando. Obrigado pelas dores que sumiram completamente. Obrigado pelas dores que melhoraram parcialmente. E nós te pedimos agora, Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, toda cura que foi parcial, completa agora em nome de Jesus. Deus, tira completamente a dor, que o movimento seja completamente restaurado. Ah, Deus, agora que a nossa fé já foi edificada pelos testemunhos, Senhor, toca poderosamente. Espírito Santo, toca agora em nome de Jesus. Senhor, se tem alguém que chegou aqui com pedra nos rins, Senhor, e precisa operar, faz essa pessoa expelir hoje em nome de Jesus. Se você crê, diga. Alguém sentiu mais alguma melhora? Levante a mão onde você estiver. Alguém mais? Alguém mais? Quem melhorou pelo menos, Deus abençoe em nome de Jesus. Mas quem? Alguém sentiu dormência ou calor? Alguém mais? Não? Então glória a Deus pela sua vida. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia! Deus é bom, irmão. Deus é bom. Deus é bom. Não se esqueça, se você não recebeu sua cura agora, pode ser quando você chegar em casa, amém? Pode ser amanhã quando você acordar. Saia crendo que o Senhor Jesus ama você e está tocando em você também. Glória a Deus, querido, aleluia.